leitura da psicanálise, essa modalidade de leitura não é uma leitura não inocente, né? Não inocente, assim, o estudo inocente é aquele que vai aprender lá com os mestres, Freud, estudar a teoria para tentar aplicar num paciente. Essa modalidade de estudo, que a gente chama de estudo inocente, né? Compreende a maldade ou a preparação que tem na cozinha da psicanálise. Quer dizer, tem uma malandragem, né? A engrenagem, que é como você vê por trás das cortinas do teatro. Agora você vai lá, você dá um abraço no personagem, dá um beijo, observe bem se o outro está olhando para ele ficar nervoso. Essa maquinaria que tem por trás, a gente só consegue compreender ela lendo as cartas, né? Esse capítulo hoje aqui foi dado até o título aí de Schreber, A Método na Loucura, que vem lá do Hamlet, né? Shakespeare, falando uma espécie de loucura que tinha no príncipe Hamlet, falando sozinho, andando para lá e para cá, Polônio, quem fala a frase é Polônio, né? Observando Hamlet. E no início da peça, o pai morto fala, né, para o príncipe, mais algumas testemunhas escutam. Então, não é uma dúvida, né, que fica, será que era um homem morto? Porque tem mais de um ouvindo, né? Fantasma do rei Hamlet, reclamando que ele morreu pelo ouvido, né? Morreu pelo ouvido, enfim, a trama está lá. Então, essa loucura que o príncipe não pode assumir o trono, e 40 dias depois da morte do pai, a mãe já estava casada com Cláudio, que toma o rei, o espaço vago para reinar, parece que tinha um prazo de 60 dias, né? Tinha um prazo de 60 dias para incompatibilidade, não podia ficar sem rei mais que 60 dias. Era o tempo suficiente para ficar vacância do cargo. Então, há uma loucura na passagem do trono, e que o príncipe Hamlet parece pirado, e o Shakespeare desenhou dessa maneira. Enquanto a gente esquenta aqui, que já são 8h10, preparando aqui para começar, né? Nossa leitura de hoje, e com a expectativa, então, de que o Vitor, aqui são 14 páginas, não é muito longo, mas tem um caso de 18 páginas, 21 páginas, é bem mais corrido. Então, vou deixar aí, pode começar, Vitor, assim, o andamento, né? A gente vai vendo os comentários durante o processo. Bom, gente, então, boa noite. Então, vamos para mais uma leitura comentada. O Adelmo já explicou aí o título, né, o subtítulo, título Schreber, claro, é o caso Schreber, lá do Daniel Paul Schreber, que foi um juiz alemão, que escreveu um relato pessoal de sua experiência com a esquizofrenia, o livro Memórias de uma Doença Nervosa, que foi elucidado pelo Freud. O Método da Loucura, aí, a frase do ato 2, a cena 2, lá do Hamlet. E aí, seguindo no texto do livro, do Adelmo, né? No prefácio é escrito em 1950, pelo Jung, para o livro publicado originalmente em 1911, 12, que é Transformações e Símbolos da Libido, o Jung fez uma observação que merece uma atenção especial. Há muito tempo eu sabia que este livro, escrito há 37 anos, necessitava de uma revisão. Este livro se tornou um marco, colocado num lugar onde dois caminhos se separaram. Essa passagem, né, a referência está aí,
Há 37 anos quer dizer o quê? Quer dizer, em 1913, os dois caminhos se separaram após terem se encontrado na loucura do Schreber. Mas, na verdade, né, aí a interpretação da Adelman observa, né, que os dois caminhos nunca andaram juntos, que a distância entre os dois fica evidente numa carta de 2 de novembro de 1907, em que o Jung informou o seguinte ao Freud: devido a meus serviços como ocultista, fui eleito Honorary Fellow of the American Society for Physical Research, membro honorário da Sociedade Americana de Pesquisa Física, né, ou psíquica, aí. Voltei a me envolver nessa qualidade com estudiosos amadores de fantasmas. Também aqui suas descobertas são brilhantemente confirmadas. Como encara o senhor esse vasto campo de pesquisa? Então, essa carta é de 2 anos antes do Jung seguir com Freud, em 1909, para os Estados Unidos. E ela mostra que o Jung já era reconhecido entre os americanos pelo ocultismo, né, e não pela pesquisa científica racional. Desde antes de conhecer o Freud, o interesse do Jung era pelo ocultismo. As descobertas de Freud são brilhantemente confirmadas por estudiosos amadores de fantasmas. Aí as descobertas do Freud foram úteis para Jung fundamentar melhor o ocultismo. Em 8 de maio de 1911, na outra carta a Freud, Jung disse: temos também de conquistar o ocultismo, ao que me parece, a partir da teoria da libido. No momento, incursiona pela astrologia, que se revela indispensável para a perfeita compreensão da mitologia. Há coisas realmente maravilhosas e estranhas nesses domínios obscuros. As plagas são infindas, mas não se preocupe. Por favor, com minhas erráticas explorações, hei de, em meu regresso, fazer um rico despojo para o conhecimento da alma humana. Por longo tempo, ainda tenho de me intoxicar de perfumes mágicos, a fim de perscrutar os segredos que se ocultam nas profundezas do inconsciente. Então, em maio de 1911, o Jung estava a 2 meses de publicar a primeira parte de Transformações e Símbolos da Libido. E aí ele disse que acreditava que tinha que conquistar o ocultismo a partir da teoria da libido. Conquistar o ocultismo era a intenção do Jung, levar a psicanálise para o ocultismo. Então, aí, desde antes de conhecer o Freud. Aí o Freud respondeu em 12 de maio de 1911. Diz o Freud: sei que é uma legítima inclinação interior que o leva ao estudo do oculto, e não duvido que em seu regresso o senhor venha coberto de riquezas. Contra isso não há nada a fazer, pois quem obedece à concatenação dos próprios impulsos sempre acerta. Então, esses dois caminhos, que nunca andaram juntos, mas tinham interesses em comuns, começaram, que parece, estremecer com o comentário irônico do Freud, nessa carta aí de 1911, sobre a primeira parte de Formações e Símbolos da Libido. E o Freud parece, Vitor, que estava percebendo que o Jung não ia jamais abrir mão do ocultismo, né? Assim, ele tinha dito então, né? E também a tese de mestrado e doutorado do Jung, em 1902, era psicologia e ocultismo. Agora, como é que ficou o tempo todo junto com o Freud, mantendo sempre mão, né? Mas essa frase aqui machuca, né? Se você obedece à concatenação dos próprios impulsos, você está sempre certo. Você não vai... Está demarcado aqui que o caminho vai se divergir, né? Já vinha divergindo, mas... Qual é a frase do Freud? Se você obedece ao que você pensa e não abre mão disso, pronto, acabou, né? Vira dogmático, né? E aí diverge, né? Tem um racha aí, né? Então, essa ironia do Freud, que indica a desconfiança dele, começa a aparecer, fazendo vacilar a verdade. Depois, em 14 de novembro de 1911, apenas 2 dias depois da carta irônica de Freud, o Jung reportou-se a ele.
Aí Jung respondeu, né? Como o senhor sabe, meu procedimento é sempre do exterior para o interior, da totalidade para a parte. Consideraria por demais desconcertante deixar grandes áreas do conhecimento humano permanecerem negligenciadas. E por causa da diferença de nossos métodos de trabalho, devemos, sem dúvida, encontrarmos de vez em quando em lugares inesperados. Naturalmente, o senhor estará à minha frente em certos aspectos. É difícil acostumar-se a essa ideia. Depois chega-se a aceitá-la. Estou trabalhando diligentemente na minha segunda parte, mas já não posso incluí-la no próximo Yarbur, né, no próximo anuário. E aí, seguindo, né, por causa das diferenças do método de trabalho, eles se encontram em lugares inesperados, que é o momento da divergência. O lugar inesperado do encontro diz respeito à relação de precedência entre símbolo e conceito. O símbolo seria uma expressão livre e primitiva muito anterior ao conceito. Sobre essa relação, Freud havia escrito a Jung em 14 de março de 1911. Será que com essa fórmula o senhor poderia partir para alguma coisa? O símbolo é o substituto inconsciente de um conceito consciente. Formação de símbolos é a etapa inicial da formação de conceitos. Assim como a repressão precede o julgamento, então, de fato, aí, né, simbolizar precede o conceituar. O conceito é uma aquisição da consciência, reprime-se antes que entre em julgamento. O conceito é um julgamento consciente que controlaria a manifestação livre do símbolo. A ideia também em Freud é a seguinte, né? Primeiro viria a associação livre de ideias, uma simbolização mais primitiva, vinda do material oculto. Depois a formação de conceitos, a crítica sobre o que foi simbolizado. Esse método seria válido para o paciente neurótico se sustentar na realidade. Aqui chama autocrítica em geral, né? Você tem que ter autocrítica, né? Você fez o que você fez, foi demitido da empresa, a responsabilidade. Então, a autocrítica é o neurótico, como diz aí, né? Porque o Jung vai insistir sempre pelo lado da psicose, porque ele trabalhava como psiquiatra. Como é que você vai exigir de uma pessoa que está surtada, né, alguma autocrítica? Primeiro, ele tem que recuperar a noção de realidade, para depois, né? Foi o que o Schreber, inclusive, fez. Ele escreveu um livro e anexou o livro e entregou para solicitar de novo o direito à cidadania. Então, ele primeiro depositou a loucura dele, né? Então, assim, a autocrítica, ele fala assim, vocês fazem autocrítica. Foi no prefácio isso, tá? Entrega à comunidade para ler o que aconteceu comigo, que nem eu sei. Agora, tem o livro aí, tá? Ele entregou para pesquisadores, né? De qualquer maneira, ele não fez a autocrítica dele porque ele tinha acabado de sair do quadro, né? Isso você analisar enquanto você está dentro do... Não sei, eu não posso julgar isso. Mas a Anísio da Silveira conseguiu aplicar o método Jung. Ele não era inválido, não, o método Schreber, né? Que é deixa desenhar, 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 até acalmar o delírio. Essas coisas assim, né? Não é inválido o método Schreber, só que ele é válido para gente que está no manicômio. Vamos lembrar disso sempre, né? Funcionou bem para o próprio Schreber. Então, em 19 de março de 1911, 5 dias depois, o Jung respondeu à pergunta do Freud, tendo o Schreber como pano de fundo. O propósito do Jung era jogar Freud contra a livre simbolização do Schreber. E aí, o Adelmo nota, né, que Jung, leitor privilegiado de Freud, comentou o caso Schreber antes de ser publicado. Aí estamos aí a correspondência. Só agora, tendo recebido as provas, posso apreciar o seu Schreber. A definição de símbolo se justifica se considerado de um ponto de vista exclusivamente intelectual. Mas o que se daria se um símbolo fosse posto em lugar de um conceito claro com a intenção de o reprimir? Por exemplo, a pergunta como foi criado o primeiro homem? O mito indígena americano responde de um punho de espada e uma lançadeira de tear. Aqui a formação do símbolo parece objetar algo totalmente diverso da formação de um conceito.
Então, a pergunta, como foi criado o primeiro homem? O Jung forneceu um exemplo do que seria símbolo intelectual, e a resposta aceita intelectualmente seria aquela que a comunidade indígena reconhece como válida, de um punho de espada e uma lançadeira de tear. Trata-se de um mito indígena americano que aceita essa explicação intelectual para a origem do homem. Não difere muito do mito da criação de qualquer religião, segundo o qual o homem teria vindo do barro, né, no caso de tradição judaico-cristã. Ou seja, a simbolização aleatória seria útil e até intelectual, quando o homem não soubesse explicar de uma forma melhor. Por exemplo, uma pessoa em surto falaria sem saber localizar a causa de seu surto. A intenção do Jung era sempre atacar o conceito, o que se daria se um símbolo fosse posto em lugar de um conceito claro com a intenção de reprimir. A ideia seria, teríamos o símbolo para reprimir o conceito. Conceituar seria julgar, avaliar, e seria uma atitude feia. É verdade que julgar o outro é feio, ideia semelhante apareceu antes em Nietzsche, num fragmento póstumo de 1888. Precisa apontar uma iniquidade em um filósofo, o bem e o belo são um e o mesmo. Se ele ainda acrescenta aí o verdadeiro, então devemos espancá-lo por isso. A verdade é feia, nós temos a arte, para que não pereçamos junto à verdade. Essa citação bastante conhecida. E aí eu acrescento, adiciono aí, que o Nietzsche também fez um exaustivo trabalho de crítica ao dogmatismo metafísico nas ciências e à instrumentalização imposta pela expansão industrial à cultura e ao sistema educacional e científico do seu tempo, principalmente lá na Alemanha, o que não significa uma defesa de um negacionismo, né? Abandonar a ciência em nome da arte, ou de um relativismo. O Nietzsche estaria mais próximo de um ceticismo epistemológico, né? Que tem Heráclito um ancestral remoto, está citado aí adiante, né? Conforme o fragmento de Heráclito, escutando não a mim, mas ao Logos, eles sabem entrar em acordo para dizer a mesma coisa, tudo é um. E aí, seguindo em frente, citamos aí, né, a carta do Jung a Freud de março de 1911. A formação de símbolos é, a meu ver, a ponte necessária para o repensar de conceitos há muito conhecidos, dos quais a catexia libidinal é parcialmente retirada através da canalização numa série de paralelos intelectuais, teorias mitológicas. Este é exatamente um dos problemas que me preocupam no momento. Então, a pretensão de Jung é, pela licença poética, afrouxar os conceitos. Em Jung, a ideia que está no fundamento é, aí, segundo o texto, né, está em negrito aí, é liberar tudo. Repensar tudo que se encontra estabelecido. É possível questionar tudo por meio da literatura, conforme o Bataille. A literatura pode dizer tudo. Segundo Bataille, a literatura, por ser inorgânica, pode dizer tudo, pois sobre ela não recai nenhuma responsabilidade. A literatura não é responsável no sentido ético e moral, porque ela é ficcional, não mata de verdade, por exemplo. Se matar alguém na ficção, não vai morrer ninguém, como personagem. O problema está em que, na vida real, é impossível um homem casar com Deus, como escreveu Schreber. Ele pode escrever, mas desde que fique no imaginário. Colocar o imaginário no real, aí já é outra questão, né? Então, a disputa sem conciliação entre ocultismo e racionalismo pode terminar em guerra no mundo real. Até que ponto Narciso está na irracionalidade e a partir de que ponto ele consegue ser racional? Para a pessoa de Narciso, em última instância, a disputa se encontra na relação entre sua imagem e seu corpo físico. O maior terror de Narciso diz respeito à revelação pública de sua vida privada, que pode destruir sua imagem, uma concepção que o Freud havia deixado escrita desde os 16 anos de idade. Muito interessante, gente, essas cartas de juventude aí que o Adelmo resgatou.
são um jovem bem maduro, né? Te direi a verdade sem dissimulação, mas somente a você espero que nem olhar alheio veja minha carta. Mas mesmo assim, se ocorrer e você não estiver em condições de impedi-lo, né, impedir outras pessoas de vir a lê-la, não me escreva nada sobre isso, porque de outro modo se terminaria a verdade e você receberia unicamente frases polidas, das quais não poderia tirar nada. Então, a verdade sem dissimulação, pelo fato de ser feia, ela pode ser falada somente no mundo privado e não pode aparecer no espaço público. Senão, ela termina a verdade e você receberia frases polidas, né, sem teor de verdade, dos quais não se poderia tirar nada. Então, a grande questão fica sendo, né, como Narciso irá passar pelo verso sem que essa perversidade seja percebida. Aí o Adel menciona o caso do artista italiano Piero Manzoni, não sei se todo mundo conhece. Em 1961, ele apresentou uma obra denominada Merda de Artista, que consiste em uma série de 90 latas, lata de enlatado, de comida mesmo, meticulosamente preparadas, cada uma contendo as fezes dele próprio, a própria merda dele. Ele defecou, colocou numa lata e apresentou isso como uma obra de arte. E aí é curioso também que em 2016, uma única dessas latas de cocô do Manzoni foi leiloada por 275 mil euros, e mais de R$ 1 milhão, o valor de hoje. Então, Piero Manzoni lançou essa ideia original de mostrar em público a merda humana como forma de arte. Aí os críticos tomaram seu gesto pela ideia de arte conceitual, né? Criaram um conceito, é também uma arte. A arte, criando conceito, seria uma ruptura. No gesto único de Manzoni encontra-se a união entre arte e conceitos. O gesto dele criou uma ruptura sobre o que seria a ideia de belo, o que a arte contemporânea tem tentado fazer, já desde o Duchamp também, lá, que apresentou um mictório, né, como uma obra de arte, mais de 100 anos atrás. Então, a arte originária não seria repetição desse gesto inicial, a arte não seria cópia. Somente os potes de fezes de Piero Manzoni são leiloados. Os outros potes de fezes não seriam aceitos em leilões, né? De alguém que não fosse um artista conhecido, né? Então, o gesto original jamais se tornaria uma ciência por não poder ser repetido. E a ciência demanda repetição por outros cientistas, né? A ciência seria a repetição para aquisição de saber já sabido. Também não impede. É interessante ver, a gente estuda no segundo grau, na física, né, newtoniana, assim, a mecânica, aquele plano inclinado que tem os corpos, aqueles exercícios de física que a gente é obrigado a aprender para aplicar a lei de Newton, para aprender a ciência, né? Então, a ciência, ela necessariamente uma descoberta científica, uma vacina, as cirurgias médicas, né, de catarata hoje em dia, enfim, né? Descobre, ela é protocolada, né, no sistema de saúde, por exemplo, ou na física, torna saber que você reproduz, continua produzindo iPhones com estrutura de conhecimento tecnológico. Agora, quando você vai para o lado da arte, repetir o quadro de Guerra de Wernicke, lá né? Enfim, a repetição em estúdio de aprendizagem de arte, a pessoa tenta pintar o mesmo quadro, a mesma Mona Lisa. Outro exercício também, né? Mas para ser o gesto original do Newton, ou do cara que criou pela primeira vez a Guerra de Wernicke, esse quadro que retrata a guerra, para efeito de aprender a pintar, pode, né? Mas não é um quadro novo, né? Interessante a ideia, tá? Porque na ciência ou na arte, continua repetindo o gesto originário depois que ele ganhou credibilidade pública, né? Ou validade científica, como é o caso da ciência, principalmente as cirurgias médicas. A arte tem valor quando ela é singular, né? A ciência tem valor quando ela pode ser reproduzida, né? Outros médicos podem fazer cirurgia. Não adianta só um médico saber fazer cirurgia
só uma pessoa, um laboratório fazer a vacina, outro cientista tem que saber fazer, né? Um único cientista, pensar, o valor está na repetição, né? Então, a ciência seria repetição para aquisição de saber já sabido, o que também não impede que haja criatividade numa descoberta científica. Assim avança a filosofia. Um novo filósofo surge, sua filosofia passa a ser estudada, torna-se repetição, e quando se vive repetindo pensamento já pensado, seria ainda filosofia? Aí o Abel questiona, né? Repetição não seria filosofia. O Freud surgiu de modo original no meio médico, não exerceu propriamente a medicina e criou o atendimento privado da subjetividade. Então, Freud foi o inventor de sua própria profissão. A gente já viu isso? Depois de Freud, a psicanálise passa a ser repetição. E repetição não seria psicanálise. Na verdade, Freud mostrou a arte da interpretação, uma arte já presente nos escritores literários que o precederam. Assim como podem, então, surgir novos filósofos, podem surgir também novos psicanalistas, novos inventores modificando o já inventado. E aí, retomando a disputa narcísica entre Jung e Freud, o impasse surgiu quando Jung insistiu em levar o método racional de Freud para aplicá-lo ao ocultismo, com interpretações aleatórias baseadas em horóscopos e búzios, enquanto Freud usou a psicanálise para tentar explicar o ocultismo, dar alguma racionalidade para os processos ocultos que se passam na mente. A questão sobre a revelação da verdade feia, que para proteger a imagem deve ficar oculta, a falta moral pode levá-lo a intenso sofrimento. Narciso pode se matar sem ter doença nenhuma. É, portanto, devido à diferença entre métodos de trabalho, que em 14 de novembro de 1911, o Jung alertou a Freud, dizendo encontrarmos de vez em quando em lugares inesperados. Aí, citação aí da correspondência. Estou trabalhando diligentemente na minha segunda parte. Na segunda parte do trabalho, aprofundei-me numa questão fundamental da teoria da libido. Aquela passagem na análise de Schreber em que o senhor aborda o problema da libido, que a perda da libido é igual à perda da realidade. É um dos pontos onde se cruzam os nossos caminhos mentais. Do meu ponto de vista, o conceito de libido, tal como foi estabelecido nos 3 ensaios, precisa ser suplementado pelo fator genético para torná-lo aplicável à demência precoce. Então, nessa segunda parte citada, o Jung se aprofundou em direção ao ocultismo. Aquilo que em 1950 foi revelado em público havia aparecido em 1911 em privado. Ou seja, quase 40 anos se passaram para o Jung admitir em público o que havia sido tratado no privado, lá na correspondência. Então, e a linha do tempo, né? Em 1911, o problema da libido é um dos pontos onde se cruzam os nossos caminhos mentais. Em 1950, este livro, escrito há 37 anos, se tornou um marco colocado no lugar onde 2 caminhos se separaram. Então, onde se cruzam os caminhos mentais de Freud e Jung foi onde se separaram também. Naquele cruzamento aconteceu uma separação que teria tido início com a carta irônica do Freud, ridicularizando o método do Jung. Então, para o horror de Freud, o Jung iria avançar mais ainda em direção ao ocultismo. Ele queria aproveitar o que aprendia com Freud para melhor fundamentar o ocultismo. Havia algo oculto que estava se passando pelo verso de Freud sem que ele percebesse. Ora, se há algo que se passa pelo verso diante dos olhos e que a pessoa não vê, só pode ser porque Narciso não está consciente de tudo que se passa ao seu redor. Interessante, Vitor, porque tira a máscara da psicanálise, né? Quer dizer, o Freud, quando ele pegou o caso Schreber para ler e publicar o caso Freud, o caso Schreber, como Jung era um médico, né? Lá dentro do manicômio, tá?
Toma aqui, Freud, analisa o Schreber. O Freud caiu na armadilha de analisar o Schreber com a teoria do neurótico comum. Quando ele publicou o caso, a gente vai ver mais na frente, o Freud entra em contradição. Então, não existe libido erótica ali, porque o cara está falando um monte de coisa sem que seja por nervoso com a namorada, com falta de ereção ou de excitação sexual. Não tinha problema psicológico relativo à sexualidade, que era a teoria do Freud. Então, estava passando pelo verso assim, do próprio Freud. É quando eu faço você, Vitor, vai ver se estou na esquina, e você vai lá. Eu não tenho consciência nisso. Você está sendo enganado mesmo, né? Se eu tiver no celular, tá ótimo esse celular, Adelmo, tá bom. Eu confio em você, Adelmo. Beleza, pode confiar. Daqui a pouco você vê que era roubado. Como é que isso não é inconsciente? O engano não é inconsciente, né? Depois você fica aborrecido, você quer matar, fica, né, dor de cabeça. Eu gastei 10 mil reais com o celular que eu pensei que fosse bom, eu confiei no sujeito. Agora eu estou aqui aborrecido, então você adoece, né? E quando você é enganado e descobre depois, é comum adoecer de raiva também, né? Ou outros sintomas. Mas esse tal do inconsciente freudiano, a gente vê nas cartas como que ele é um mito, assim. No entanto, a gente vê o tempo todo falando, cara. Quer dizer, a psicanálise não foi revista. Eu, sinceramente, a gente não está aqui para desbancar a psicanálise. Ele é útil quando você está surtado, não está bem, tem que conversar com alguém, paga alguém para te escutar. Eu usei a psicanálise, precisei dela também. Agora, também era bom desmistificar um pouco, né? Porque os psicanalistas são muito, assim, senhores de si, né? Tem um exagero de autoafirmativo. Ser acolhedor e ter empatia, né, é diferente de dizer que é inconsciente. E tem uma coisa acontecendo dentro da própria psicanálise que raramente alguém fala com essa honestidade, tá? É uma questão séria isso aí, né? Porque você paga caro ao analista achando que está descobrindo a novidade, você já saiu da crise, já está liberado. Aí você quer continuar indo. Eu fui 13 anos ao analista achando que eu ia descobrir alguma coisa. Ninguém me falou assim, Adelmo, você está sendo enganado, você entende, não precisa mais de análise. Mas é isso aí, faz parte, né? Faz parte. Faz parte ser enganado também, né? Quem nunca foi, né? Então, há um jogo de palavras. Alguma coisa passando oculta pelo verso de Freud que ele não percebe. A carta de Jung revela o momento em que ele estava caminhando para um confronto com Freud. Um confronto pode haver uma ruptura na relação dialética, ficando as consequências entregues à ironia do destino. Há em Narciso uma tensão permanente. Qualquer movimento pode ser fatal. Escrever um livro mais arrojado, como esse, Cruel Filosofia do Narcisismo, é também um risco para o autor. O Jung questiona o fator genético da libido, que o Freud apresentou nos 3 ensaios. E aí, né, citando Jung, do meu ponto de vista, o conceito de libido, tal como foi estabelecido nos 3 ensaios, precisa ser suplementado pelo fator genético, para torná-lo aplicável à demência precoce. Aqui, nessa citação repetida, o Jung joga a questão para o fator genético da libido. O método de trabalho de Jung seria esse: levar em direção à gênese cultural da libido, que para ele se encontraria na mitologia, o que explicaria a loucura da demência precoce. Em última instância, Jung diferia do Freud sobre a gênese da libido. Para Jung, a libido viria culturalmente de fora para dentro, enquanto para Freud, mesmo vindo de fora para dentro, o que importa é como ela vem de dentro para fora. É porque esse vocábulo libido está ligado à linguagem, né? Seria a origem da linguagem. A libido humana, na verdade, transmite, a gente conquista uma mulher, a mulher conquista um homem, assim, a venda de um objeto, a sedução, toda ela passa pela linguagem. O ato sexual, assim, as consequências são depois do envolvimento, né, pela linguagem. Então, não é incorreto dizer que a libido vem historicamente, né? Mas como é que uma criança igual aquela que a gente estudou aí, que não tem linguagem, não adquiriu a linguagem?
Então, o que vem de fora para dentro, necessariamente vai ter que ser devolvido de dentro para fora. É a questão do Freud. Só que Jung vai se amarrar o tempo todo do lado do cultural, né? Da transmissão cultural. Ele não tem muito interesse em saber do bloqueio interno, por que não consegue, né? Também é uma malandragem dele, né? Ele aplicou isso no Freud. Tá? Aplicou a técnica no Freud, que não percebeu os segredos que ele estava revelando. A gente vai ver daqui a pouco qual é a pirataria do Jung, né? Quando ele pega um fragmento do caso Schreber e publica contra Freud. Vamos ver, mas daqui a pouco aparece. Então, a pergunta sobre qual seria a gênese da libido humana equivale à pergunta pelo gênese da linguagem. A libido se transmite pela linguagem. É. Para Freud, a gênese da libido está na erotização da criança depois que ela tiver percorrido uma distância espantosa, que vai do bebê recém-nascido até a criança de 5 anos, quando conquista pelo verso a noção do eu e do narcisismo. O fator genético da libido, a gênese da libido, vai se concentrar nesse ponto que Freud deduziu, a partir da leitura de Schreber, ser o estágio do narcisismo. Toda libido teria recuado para o eu. O eu seria o quartel-general da libido. Se a aquisição da noção metafísica do eu, no contato com o desagradável, corresponde à aquisição da normal função do real, a perda dessa função deixa o eu tão confuso quanto o eu infantil. E aí, por Jung, por lidar com pacientes psiquiátricos, a gênese da libido estaria nos mitos. Com o caso Schreber e depois Totem Tabu, Freud demonstrou para onde recua a libido em um surto psicótico, que é para o narcisismo. O eu cai em estado de defesa narcísica. Aqui a gente lembra facilmente aquele menininho de 5 anos, né, que pergunta ao pai e à mãe: cadê meu segundo pai? Cadê minha segunda mãe? Porque esse aqui da historinha não são vocês dois. Você quer dizer com isso o seguinte: que eu tenho outro pai e outra mãe lá onde vocês me adotaram, né? Onde é que fica o meu pai e mamãe? Eu quero conhecer eles pessoalmente. É quando tem o quartel-general da libido, assim, o eu assume uma responsabilidade, né? O menino com 5 anos assumiu uma questão, assim, eu vou me defender daqui para frente. Vocês enganaram a mim. Uma criança que tinha de 0 a 5 anos escutou uma historinha que era um conto de fadas. Meu pai não pode ser o pai de um conto de fadas. É um negócio da formação humana, né? O próprio garoto tirou a máscara dos pais. Então, nesse período que fala de 0 a 5 anos, quando a criança vai dar conta de si mesma, a formação está toda ali, né? Depois disso, é repetição. Está formado já. Essa excepção desse garoto nunca mais. Ele se fundou em cima disso, né? Foi fundado em cima da descoberta de um erro a respeito dele mesmo, né? Então, aqui tem uma passagem do Jung que é motivo de riso, né? Que ele começa a divergir do Freud, quer seguir o caminho dele, Vitor. Ele começa a fazer esse delírio aqui, ó. Ele começa a inventar coisas, tá vendo? Então, vê que interessante. A alma não é de hoje. Sua idade conta milhões de anos. A consciência individual é apenas a florada e a frutificação própria da estação. Ó, que se desenvolveu a partir do perene rizoma subterrâneo e se encontra em melhor harmonia com a verdade quando inclui a existência do rizoma em seus cálculos, pois a trama das raízes é a mãe universal. Se o leitor não perceber nesse delírio de Jung, em estilo Schreber, está com dificuldade de leitura, né? Se você não perceber que está delirando aí, vai concordar com ele, então, né? Assim, para Jung, a consciência não seria conquistada no choque com o real, mas um perene rizoma subterrâneo. É mole? Então, né, se o leitor não percebe, porque está delirando também, né? Quando a gente dificuldade de leitura.
Então, para o Jung, a consciência não seria conquistada no choque com o real, mas um perene rizoma subterrâneo. A alma pode ter milhões de anos, mas cada bebê que nasce realiza um percurso totalmente singular. E aí, o Freud, no pós-escrito ao caso Schreber, ele escreveu: este breve suplemento à análise de um paranoico talvez demonstre como é justificada a afirmativa de Jung, de que as forças produtoras de mitos da humanidade não estão exauridas, mas nos dias de hoje ainda geram, nas neuroses, os mesmos produtos psíquicos que nos tempos mais remotos. Então, Freud está tentando aí se conciliar com Jung. As forças produtoras de mitos da humanidade não estão exauridas, mas nos dias de hoje ainda geram nas neuroses os mesmos produtos psíquicos que nos tempos mais remotos. Geram nos dias de hoje, cada vez que nasce um bebê, os mesmos produtos que geravam em bebês de outras épocas. Conforme relatado no mito de Édipo, né, o bebê foi jogado fora, depois voltou para matar o pai e casar com a mãe. Dissemos que no sonho, na neurose, encontramos de novo a criança, com as peculiaridades de seu modo de pensar e de sua vida afetiva. E acrescentaremos também o homem selvagem, primitivo, tal como ele nos aparece à luz da arqueologia e da etnologia. Aqui é Freud tentando conciliar com Jung. Engraçado que no grupo do Vidon, lá do Bakhtin, eles falam assim que o sentido é negociado, tá? Para não haver divergência, você negocia o sentido. Quando lê isso lá no Bakhtin, assim, parece bonito. Mas veja bem, negociar o sentido é você ir abrindo mão para manter o outro na correlação, o discurso politicamente correto, não ter confronto. E aí o Freud acaba dizendo umas coisas que são contra o que ele mesmo pensa, até que ele cansa de manter essa relação absurda, aí ele corta com Jung. Fala, Márcia. É interessante, né, que o texto desconexo, né, desse livro do Schreber, mas a escrita, né, a gramática é perfeita, né? Quer dizer, eu acho assim, muito interessante essa diferença aí. E na Paranoia, igual do Schreber mesmo, o parágrafo inteiro é bem escrito, assim, não tem erro de português, forma a imagem na mente. Você vê o cavaleiro voando no ar sem cabeça. É uma história mítica que ele conta, e que é igual a história que conta de fada para criança, né? A criança entra na fantasia, só que para tratar um ser humano adulto, assim, é por aí, né? Vamos voltando aqui. Oi, ó, Vitor. Vitor, tá em silêncio, acho que o seu som saiu. Ah, beleza. Voltou, né? Agora voltou. Então, lê de novo aí. Aqui nós estamos, nessa passagem aqui, ó, nós passamos isso aqui agora, né? O Freud vai concordar com o Jung que a criança... Então vai, é isso aí. Dissemos que no sonho, na neurose, encontramos de novo a criança, com as peculiaridades de seu modo de pensar e de sua vida afetiva. E acrescentaremos também um homem selvagem, primitivo, tal como ele nos aparece à luz da arqueologia e da etnologia. Então, os tempos mais remotos aparecem quando, na neurose, a pessoa adoece. Encontramos de novo a criança. O doente fica dependente e precisa de cuidados como uma criança. Ele se torna dependente e infantil com as peculiaridades de seu modo de pensar e de sua vida afetiva, como homem selvagem. O doente infantilizado teria regredido aos tempos primitivos. Em Jung, esses tempos primitivos estariam fora dele. A libido é histórica. Em Freud, esses tempos primitivos estão na história familiar da criança, com sua origem na infância. Aí existem determinantes pré-edípicos, conforme o Tolstói. A questão é saber se aquilo que se encontra anterior à formação do eu pode ser alcançado depois que o eu se forma. É um contrassenso. Querer que o eu retroaja para o momento antes de ele se formar, para formá-lo de um modo diferente do que ele se formou. É um paradoxo. Seria equivalente, no caso relatado da criança adotiva,
que ela conseguisse desfazer o modo como ela se constituiu. Só mesmo numa psicose o eu se desmancharia, perderia sua identidade, para depois refazer-se como outro. Aí o Jung, em carta de 29 de setembro de 1910, fez o seguinte comentário a Freud sobre o gênero humano. É um contentamento enorme ver que o senhor reconheceu a grandeza do espírito de Schreber e o caráter liberador da língua básica. Deixe-me intrigar ainda muito pelo destino daqueles infelizes irmãos cadáveres, que foram miraculados no céu e são, por conseguinte, descritos como os pendurados sob Cassiopeia. Os maniqueus, seriam os padrinhos de Schreber, chegaram à ideia de que alguns demônios ou arcontes eram crucificados ou afixados na abóbada celeste, e são os pais do gênero humano. Emprego a frase proverbial: diga então isso no dia a dia da análise, onde sua eficácia é comprovada. O livro é notável e merece um lugar de honra em todas as bibliografias psiquiátricas, quanto mais não seja em atenção ao pequeno Kletzsch. Então, Freud, ao valorizar o Schreber em suas cartas a Jung, e vindo a publicar o caso Schreber, foi levado a fazer tudo o que o Jung queria, né? Que é reconhecer a grandeza do espírito de Schreber e o caráter liberador da língua básica. Que maldade, né, rapaz? Fez o Freud ler um livro que ele jamais leria. Aí escreveu um artigo que jamais escreveria, para poder... o Freud achar admirável isso, ele achou mesmo. Que era só uma pegadinha, né? Uma armadilha. Tá? E ainda diz, o senhor reconheceu a grandeza do espírito de Schreber. Entende? Quer dizer, depois alguém pergunta assim, você concordou. Você concordou, tá? Você vai dizer que você não concordou? É porque liberava espaço para ele escrever o que ele queria, né? Freud, você concordou, tá? Inclusive, você escreveu o caso clínico. É nas relações, por exemplo, que tem hoje em dia, né? Que você depois chega a um desentendimento no caso de casamento. Alguém vai dizer, mas você concordou com tudo aquilo, não foi? Sim, eu concordei na relação de proteção, de amor, assim. Agora que você parou, eu não concordo mais, não. Eu vi que eu estava errado, né? O Freud, ele foi concordando para poder manter o Jung como príncipe herdeiro, assim, o cara que ia ficar com as obras dele, ia prosseguir publicando. Quem fez isso foi a filha dele, a Ana Freud. E Jung foi despachado, né? Mas ele não somente fez o Freud ler, mas ele obriga, inclusive, a dizer... Pega o que o Freud disse para mostrar, olha, Freud, você concordou, tá? Que era bonito, né? O Schreber, tá vendo? Que interessante. A fascinação de Jung por Schreber fica escancarada, porque tem a língua básica, né? O Schreber inventou uma outra língua, chamada língua básica, que chama de o reaparecimento da língua primitiva no homem atual. Os pais do gênero humano, os maniqueus. Então, é um negócio assim delirante demais. E o Freud, assim, para poder manter a amizade, falou assim, eu achei interessante, Jung, o livro é bem escrito, tá? Parabéns, né? Então, bonito. Então, a fascinação do Jung pelo Schreber fica escancarada, né? Ele acredita que a língua básica é o reaparecimento da língua primitiva no homem atual. Os pais do gênero humano seriam os maniqueus, que chegaram à ideia de alguns demônios eram crucificados ou afixados na abóbada celeste, seriam os pais do gênero humano. E aí, para o Jung, quando uma pessoa cai na esquizofrenia, ela recua para os pais do gênero humano, para a força liberadora da língua básica, que na esquizofrenia se manifesta a semelhança da língua dos mitos primitivos. O louco seria a reencarnação de um ser primitivo, nesse sentido. E esse ser primitivo, no Freud, seria o estágio narcísico infantil. Não deixa de ser verdade que na esquizofrenia o eu se desfaz de si mesmo, mas há um grande perigo de não mais conseguir se recompor. Poucos são os que retornam à sua psicose constitutiva e renasce a partir daí reorganizando a realidade do seu mundo.
Sobre o ocorrido a Schreber, o Jung escreveu a Freud em 12 de junho de 1911. A introversão parece levar não apenas a uma recrudescência das memórias infantis, como na histeria, mas também a um afrouxamento das camadas históricas do inconsciente, dando assim origem a perigosas formações que só em casos excepcionais vieram à luz. Então, em Schreber, teria acontecido um afrouxamento das camadas históricas do inconsciente. O Schreber teria afrouxado tudo e Jung toma esse afrouxamento como método. Jung propôs o delírio em estilo Schreber como método de tratamento. O neurótico pode virar outra pessoa quando for a psicose e retornar dela. Aí, segundo a citação do prefácio da Marilene Carone para a obra do Schreber, Memória de um Doente dos Nervos, o Schreber foi um aluno aplicado, de natureza tranquila, quase sóbria, sem paixão, com pensamento claro, cujo talento individual se orientava mais para a crítica intelectual fria do que para a atividade criadora de uma imaginação solta. Nos anos de juventude, não se destacou pela inclinação à religiosidade. Seu principal interesse era o estudo das ciências naturais, em particular a então moderna teoria da evolução. As memórias revelam um homem de sólida formação cultural, que sabia grego, latim, italiano e francês. Conhecia história, ciências naturais e literatura clássica. Para completar, era um exímio pianista, sem falar nos conhecimentos jurídicos, que afinal eram sua especialidade, né? Ele era um advogado alemão, jurista, né? Então, em Schreber, toda essa formação conceitual teria se derretido e renascido por um delírio simbólico, que se daria se um símbolo fosse posto em lugar de um conceito claro com a intenção de reprimir. Na verdade, haveria uma pressão interna que subitamente se rompeu e surgiu o excesso de simbolização no lugar da repressão. O Jung explicaria assim o desencadeamento. Ele teria que explicar assim, só que ele acha lindo e não é. Ele não explica racionalmente nada, o Jung, né? Ele falou essas palavras, ele escreveu essas palavras para Freud, mas em nenhum momento quem está explicando assim somos nós, que estamos lendo as cartas. Porque o símbolo relaxou, simbolizou livremente, falou um monte de loucura, e numa sessão analítica, num divã, numa pessoa, se o Vitor estiver passando por um problema, quer conversar com alguém porque perdeu a orientação, assim, eu estou tonto, né? Preciso alguém me ajudar. Vai chamar a responsabilidade, assim, para ver onde que aconteceu o distúrbio. E não ficar concordando com o delírio. Tá? O paciente chega no consultório, entra no delírio, e o psicanalista vai concordar com o delírio dele. Seria mais ou menos isso. Quer dizer, o Jung, então, explicaria assim, só que quem explicaria assim, que seria o Jung, somos nós que estamos explicando, que o Jung deveria ter explicado assim, né, o desencadeamento. Ele relaxou, falou aquele monte de coisa, e não cobrou dele uma responsabilidade sobre o que ele disse. Achou lindo o que ele disse, pronto, final, que bom, lindo, né? Muito bem, parabéns. Como é que você interpreta isso, então? O que estaria se um símbolo fosse posto em lugar de um conceito, claro, com a intenção de reprimir o conceito e liberar a simbolização solta? Então, a pressão interna que teria havido, que fez ele liberar isso, porque, como diz aqui a Mariana Carone, do prefácio, assim, era um homem extremamente culto, sabia demais, só que houve um instante em que ele desconectou-se, né? Pronto, é só isso, é mais simples falar assim. Então, o Freud jamais proporia, como método de tratamento, um afrouxamento conceitual para alcançar as camadas históricas do inconsciente, colocando símbolos no lugar de conceitos com a intenção de os reprimir. Falar para a associação livre não seria escancarar o inconsciente. No neurótico, o inconsciente se mantém reprimido, e soltar a repressão como tentativa de cura pode gerar o efeito contrário e a pessoa não retornar.
Então, seguindo aí com a carta de 12 de junho de 1911, tudo que faço agora gira em torno de conteúdos e formas de fantasias inconscientes. Creio já ter chegado a alguns bons resultados. O senhor verá que essas investigações são um trabalho preliminar necessário à psicologia da demência precoce. O caso de Spielheim, que está no Yarbur, no anuário, é prova disso. Muitas vezes desejei que o senhor estivesse aqui para discutirmos um caso extraordinariamente difícil. Demência precoce, com, pode-se dizer, um colossal sistema de fantasias inconscientes, que só com muita paciência e um esforço indescritível consigo trazer à luz o dia. Some-se a isso uma constante ameaça de suicídio. Um caso realmente maligno, mas interessante e instrutivo como poucos. O Spielheim, mencionado por Jung, irá procurar Freud. O Jung estava tendo relações sexuais com ela, né, a Spielheim, com essa paciente. Agora Jung vai falar de seu paciente, médico, amigo e seguidor, o médico Honegger. E é porque agora começo a observar o que deixei de ver em Honegger, que ele se torna particularmente doloroso. Tudo indica que na demência precoce, custe o que custar, é preciso pôr a descoberto o mundo interior gerado pela introversão da libido, o qual na paranoia se manifesta de súbito, deformado, como um sistema delirante, o Schreber, se no presente caso parecer bem-sucedido, com Honegger fracassei por completo. Honegger, por não ter, então, a menor desconfiança disso. Digo-me que essa deficiência em meu conhecimento foi o que levou à morte. Comentar alguma coisa, Adelmo? Você está aí grifando? Não, eu estou marcando porque o paciente foi à morte, né? Na mão do Jung, um médico, hein? Com esse método de afrouxar camadas históricas do inconsciente, dizendo tudo, foi metendo o dedo no cérebro dele, meteu a mão no inconsciente, né? Tipo, saiu desorientado e suicidou-se. Uhum. Então é preciso pôr a descoberto o mundo interior gerado pela introversão da libido. Ele teve o fracasso com Honegger, né? Que essa deficiência no conhecimento foi o que levou à morte do paciente. Então, Jung reconhece essa responsabilidade, a sua responsabilidade na morte do Honegger, porque por a descoberta do mundo interior pode levar a um surto psicótico de consequências imprevisíveis. Terrível, né? Oi? Terrível isso aí, né? Porque falou coisas que depois ele não suportou ele mesmo. Da intimidade pessoal, né? Revelou coisa da intimidade pessoal que depois ele desorganizou a cabeça dele. E aí tem mais uma correspondência, né? Mais uma carta. Que seria de mim se a hipótese viesse a ser confirmada. Domina-me o sentimento de que pratico a vivisecação de seres humanos com grande existência interior. A introversão parece levar não apenas a uma recrudescência das memórias infantis, como na histeria, mas também a um afrouxamento das camadas históricas do inconsciente, dando assim origem a perigosas formações que só em casos excepcionais vêm à luz. Então, vivisecação psíquica de seres humanos, né? Trazer o psíquico do ser humano ao vivo, estimulando o afrouxamento das camadas históricas do inconsciente. Perigosas formações vieram à luz e Honegger teria tido um surto psicótico e se suicidado. O Jung mexendo com regiões perigosas, praticando vivisecação psíquica de seres humanos ao revirar o oculto.
O termo vivissecação refere-se a experimentos anatômicos com animais vivos, o inconsciente em carne viva. O Honegger teria... Que é quando abre as entranhas, né? A vivissecação do cadáver. Você cortar para ver, né? Onde a causa morte. Enfim. Te falar, hein? É o método Jung, né? Inclusive, quem usa muito o Santo Daime, né? Alguns alucinógenos, é autorizado nesse pensamento junguiano. Eles gostam disso. De vez em quando tem um que enlouquece e não volta mais. Tem. Ayahuasca, né? Ayahuasca e outras drogas também. O primeiro guitarrista do Pink Floyd, por exemplo, Syd Barrett, ali, pirou nas drogas e nunca mais conseguiu trabalhar, voltar. Sério de Verdade. caso. Isso aí. Então, o Honegger teria entrado em um afrouxamento generalizado e perdido a identidade e a noção da realidade. O Freud escreveu a Jung sobre o perigo da perda de identidade em 9 de junho de 1910, mencionando o caso do paciente Honegger. Caro amigo, felicito pelo novo papel de carta, que não me passou despercebido. Limitei-me nesses últimos dias a lhe remeter em silêncio numerosos pacotes, mas creia que, se me fosse possível, eu já teria respondido há mais tempo sua carta de 2 de junho. Interesso-me muito pelo jovem Honegger e é com prazer que falo dele, uma vez que o senhor pede minha opinião de avô. Os avós não costumam ser rigorosos e duvido que, como pai, eu tenha sido. Acho que o senhor é muito exigente ao querer que os métodos de trabalho dele sejam tão independentes da libido humana quanto os seus. Honegger pertence a uma geração posterior. Ainda não viveu o amor a fundo e, de modo geral, é menos rijo. Sob todos os aspectos, seria indesejável que ele fosse uma cópia sua. Há de lhe ser muito mais útil tal como é. Considero muito receptivo, psicologicamente arguto e já bem enfranhado na língua básica. A devoção que tem pelo Senhor parece extraordinária e o valor pessoal dele sobressai ainda mais na situação atual, que força a se manter vigilante contra os adversários de Zurique. Não seria, pois, mais sensato que o Senhor o aceitasse tal como é e o formasse conforme a natureza dele, em vez de tentar moldá-lo a um ideal que lhe é estranho? Questão da identificação, né? Buscando que o outro seja uma cópia minha, tá? Havia também, é bom que se diga, certa identificação de Jung com Freud. Durante o ano de 1913, o Freud preparou uma bomba para explodir a cabeça do Jung, primeiro publicando para Jung ler a tragédia da ingratidão. Isso depois de ter ficado 6 meses sem falar com Jung. O Jung entrou em confusão mental em outubro de 1913 e mergulhou numa metanoia. Poderia ter acontecido a Jung o que aconteceu a Honegger. O narcisismo foi uma tragédia também para o Freud. Aí. Então, retomando o tema da gênese da libido, na mesma carta de 12 de junho de 1911, em que assume a responsabilidade pelo suicídio de Honegger, o Jung escreveu: minhas noites são, em grande parte, tomadas pela astrologia. Faço cálculos com horóscopos a fim de encontrar pistas que me conduzam ao âmago da verdade psicológica. Há coisas notáveis que certamente não lhe parecerão dignas de crédito. O cálculo da posição dos astros, no caso de uma senhora, indicou um quadro caracterológico perfeitamente definido, com numerosos detalhes biográficos que, todavia, não se aplicavam a ela, mas à mãe dela, as quem as características assentavam como uma luva. E se a senhora em questão sofre de um extraordinário complexo de mãe? Atrevo-me a dizer que na astrologia se poderá ainda descobrir um dia uma boa parcela de conhecimento que foi intuitivamente projetado nos céus. Há indícios, por exemplo, de que os signos dos zodíacos são imagens caracterológicas, ou, em outras palavras, símbolos libidinais.
e representam as qualidades típicas da libido de um determinado momento. Então, Jung vai propor cálculos com horóscopos a fim de encontrar pistas que o conduzam ao âmago da verdade psicológica. Ele acreditava que a verdade psicológica seria encontrada em cálculos com horóscopos. Então, Jung derivaria a gênese da libido para esse tipo de infantilismo, né? Acreditar em cartomantes, os milagres do zodíaco, horóscopo, astrologia. Esse que era o Jung, o grande pensador que Freud, em abril de 1909, considerou que seria o seu herdeiro. E mais uma citação da correspondência, né? Há indícios, por exemplo, de que os signos dos zodíacos são imagens caracterológicas, em outras palavras, símbolos libidinais, e representam as qualidades típicas da libido em determinado momento. Tá repetindo aí, né, a fala. Então, se o leitor não reconhecer nesse tipo de discurso a psicose do Schreber, e aí o Adelmo também, com ironia, diz que o leitor está com dificuldade de leitura, né? O uso de alucinógenos, entre eles o chá de Santo Daime, por exemplo, é prática comum entre certos praticantes do pensamento de Jung. Eles usam alucinógenos para afrouxar as camadas históricas do inconsciente. Outro que fez estudos, escreveu sobre isso, né, foi outro cientista, foi o Aldous Huxley, né, sobre o uso de drogas. Ah, é? É. Sabia. O escritor e cientista, né? Em resumo, o Jung iria buscar solucionar o problema pessoal. Ele reconhece ser um problema libidinal de um doente por meio de um desvio para os signos do zodíaco. Ele acredita que eles são imagens, né, caracterológicas, em outras palavras, símbolos libidinais, que representam as qualidades típicas da libido num determinado momento. Viajar para essas regiões obscuras pode ocorrer de haver a perda da normal função do real, a perda da identidade, sem conseguir recuperá-lo. Vários autores passaram por algum tipo de afrouxamento das camadas históricas do inconsciente, quando tiveram problemas com a identidade. Muitas e muitas são as formas de afrouxar as camadas históricas do inconsciente e fazer Narciso entrar em surto psicótico. É uma mexida geral no narcisismo dos envolvidos. A discórdia entre Freud e Jung alcançou a esposa dele em 30 de outubro de 1911, a Emma Jung escreveu para o Freud. Olha só, hein, Vitor, olha só quem aparece no cenário. Já que você não está conseguindo resolver, Jung, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato direto com o Freud. Começou a haver uma divergência com relação ao livro, e ela ficou com medo, ela percebeu, né, na intimidade, ele devia conversar com ela, o Freud está ficando aborrecido comigo, Emma. Por que, Jung? Ah, porque você viu, meu livro, assim, eu querendo provar que se a pessoa está doente, tem uma carta do tarô que vai ajudar. Ele não concorda, não? Concorda não, Emma. Eu vou escrever para o Freud. Já pensou? A sua namorada manda uma carta para o Adelmo, falando assim, Adelmo, você está meio estúpido aí com o Vitor, vai com calma com ele. Ele está começando agora na psicanálise. Eu pego aquela carta, assim, você é mulher do Vitor? Sou. Ajuda o Vitor aí, Adelmo. Entende? Porra, dessa maneira que a dona Emma Jung foi ali, mandar uma carta para o Freud. E ela ainda diz ao Freud, né, que o Jung não estava sabendo, né? O Adelmo, o Vitor não sabe que eu te escrevi, tá? Ele me deu o seu número, eu peguei o seu número na internet, mas o Vitor não sabe de nada. Não fala para ele. Ah, é? Você não quer que fale para o seu marido, não? Não. Me ajuda aí, né? É mole, bicho? Quem que tá mais doido aqui, hein? E aqui é a dona Emma Jung escrevendo diretamente para o Freud, em nome do Jung. Em nome, mas sem o Jung saber, né? É, diz ela que sem saber.
ler aí, então, ó, esse trecho. Realmente, É realmente, interessante, tá? É interessante como ela se intromete, né? A linguagem feminina todinha, essa linguagem assim, sempre esquiva que a mulher tem na hora da relação, porque ela joga com interesse. Da intimidade, assim, é um segredo, tá? É um segredo, assim. É bem curioso como ela entra. Como é o feminino entrando, né? A linguagem zigue-zague, tá? Realmente não sei como encontro coragem para escrever essa carta. Ai, gente, estou preocupada. Desde sua visita, sou atormentada pela ideia de que sua relação com meu marido não é o que deveria ser. Eu vou ver se eu entro para ajudar. Decidi me tentar fazer o que estiver ao meu alcance para melhorar isso aí entre vocês dois, vocês homens. Não sei se me engano ao pensar que o senhor não concorda inteiramente com o livro do meu marido. Freud deve ter lido aquilo assim, que doideira, esse casal é doido. Peço-lhe que não ver em minha atitude uma intromissão, nem me incluir entre as mulheres que sempre estragam suas amizades. Ô, Márcio, se você que é mulher sabe disso aqui, você está sabendo, né? Meu marido, naturalmente, não está a par dessa carta. Espero que não o julgue responsável por ela. A responsabilidade é minha. O senhor se aborreceu de verdade com a minha carta, não foi? Eu também. E agora, curada da minha megalomania, pergunto por que diabo o inconsciente teve de fazer do senhor, entre outras todas as pessoas, a vítima dessa loucura? O meu inconsciente está te atacando, Freud. Não sou eu, é o meu inconsciente. E devo confessar aqui, com minha relutância, que o senhor tem razão. A minha última carta, particularmente no tom, era realmente dirigida à imago paterna. Ou seja, eu vi você como meu pai. Freud, você é o pai de todos nós. Que deve certamente ser enfrentada, essa imagem, né? essa imagem de pai tem que ser enfrentada sem medo. E a Jung era um precursor do feminismo, né? Enfrentar o pai. Penetrando por trás, pela frente, né? Penetrando por trás pela frente. Mas é assim, precursor do feminismo, porque ela fala essa frase assim, que deve ser enfrentado sem medo, né? A imagem do pai. Tá? Eu não tenho medo de você, Freud. Sou mulher do Jung, não tenho medo nenhum, tá bom? Essa ideia nunca entrou na minha cabeça. Eu pensava que, conhecendo o lado transferencial, ela usa umas palavras que o Freud inventou, né? Transferência, inconsciente, imagem do pai. A transferencial da minha atitude em relação ao senhor, tudo seria bastante claro e não me faria mal. Depois de ter pensado tanto antes de escrever ao senhor, pensei para caramba, escrevo ou não escrevo, hein? Estou em dúvida. Dúvida cruel, vou escrever para o Freud, vai ficar tudo escancarado, meu interesse, proteger meu marido. Escrevo ou não escrevo? Conforme acreditava, compreendido plenamente os meus próprios motivos. O inconsciente pregou-me uma peça, outra peça, particularmente sutil, pois o senhor bem pode imaginar com que deleite fiz de mim uma tola. Me fiz idiota, Freud. Diante do senhor, só posso rezar e esperar que o seu julgamento não se mostre por demais severo. No meio das cartas, ela usando os termos psicanalíticos, há uma coisa, entretanto, contra a qual devo defender-me vigorosamente, Freud. Refiro-me à maneira como considera minhas afáveis repreensões, como o senhor as chama. A senhora está me repreendendo, dona Emma Jung? Você é um garotinho muito sem vergonha, Freud. A mulher falando com ele igual se fosse um menino, assim. Afáveis repreensões de mamãe, né? Em primeiro lugar, não quero absolutamente dizer que o Cal, meu marido, não deva dar muito valor à sua opinião. Subentende-se que uma autoridade como a sua deve ser reconhecida e que se alguém não pode reconhecê-la, isso é apenas sinal de insegurança supercompensada. O Jung está tentando enfrentar o chefe, assim, o Freud. Então, a insegurança que ele vai recompensando, criando esses mitos, essas cartas do tarô, essas coisas aí. Assim, não era aquilo o que eu quis dizer, foi apenas o restante da questão, o que a mim parecia supérfluo, que provocou no meu marido ansiedade e insegurança. Para dizer a verdade, devo confessar que também falhei nesse ponto, sem suspeitá-lo. Ultimamente, o meu marido tem analisado a sua atitude em relação ao seu próprio trabalho e descobriu certas resistências
Parece assim que o próprio Jung não está gostando muito mais do que ele escreve. Credo, Freud tem razão, né? Carta do tarô para resolver um problema de amor lá da demissão do funcionário. Mas eu vou continuar porque eu não sei fazer outra coisa. Ele relacionara todas as apreensões quanto à segunda parte do livro, que Jung continua avançando, com sua constante preocupação quanto ao que o Senhor iria dizer do trabalho. O que será que o Freud vai falar disso, né, mano? Jung, vai escrevendo. Eu vou mandar uma carta para o Freud, Jung. Escreve o livro aí. Parecia fora de questão que ele pudesse ter resistências à sua própria obra. Tá? Então, resistência do Jung à obra dele mesmo. Mas agora figura-se que esse medo da opinião do Senhor era somente um pretexto para não prosseguir com a autoanálise que esse trabalho de fato significa. Então, o trabalho do Jung, ela confessa aqui, é igual um trabalho de Schreber. É para ele se segurar na realidade. É só um livro. É só uma ficção. Historinha para boi dormir, tipo, né? Conto de Sherazade. O sultão continuar dormindo mais uma noite. É para acalmar o delírio dele, não é para tratar ninguém, então. Tá? Ultimamente, o meu marido tem analisado a sua atitude em relação ao seu próprio trabalho e descobriu certa resistência a ele, com vergonha do trabalho que ele escrevia. E daí a pouco ela diz, esse medo da opinião do Senhor era somente um pretexto para não prosseguir com a sua autoanálise, que esse trabalho de fato significa. A mulher vê ele acalmado quando ele escreve essa doideira toda. Jung, eu noto que você sai da mesa quando você termina de escrever. Nossa, Emma, vê que bonito que eu escrevi. Ó, lindo. Parabéns, Jung. Agora vamos tomar um café, vamos jantar, porque a comida está esfriando. Você está achando que está melhor? Estou, você está mais bem-humorado. Então, é um trabalho terapêutico para o Jung. Ele acredita naquelas mistificações todas. Agora, daí, atender um paciente, o Adelmo, o Vitor, alguém do grupo aqui no consultório dele, com essa metodologia, já está tentando, entende? Ela fica tão constrangida de escrever essa loucura completa que o Freud deve pensar assim, gente, hein, Márcia, com quem eu fui me meter? Esse casal tá doido. Esse casal tá doido. O Freud lá em Viena falou assim, Marta, eu acho que aquele casal lá, o Freud e a Jung e a Emma, eles são meio assim, meio doidos. Mas para os pacientes do Jung, né? Quê? Porque, por exemplo, a psicanálise, né, ela não consegue tratar o paciente, né? Que está alucinando ali dessa forma, né? Não consegue, porque ele não vai corresponder a um tratamento, né? Então, o tipo de paciente do Jung podia até funcionar. Desenhar mandala, né? Alguma coisa assim. Se eles tivessem se entendido, né? O problema é que cada um quis que valesse a sua ideia, né? Prevalecesse a sua ideia, mas cada um podia ficar da sua forma, que era bem mais certo, né? O Jung tratando os dois, o Freud os neuróticos. E não é isso aí. Agora, interessante é que o Freud, né? Que parecia neurótico, né? Foi procurar um tratamento, né, de acordo com o que era a personalidade dele, né? E já o Jung, de acordo com o que era dele, né? Então, parece assim que a pessoa vai estudando, né? Para se tratar mesmo, né? Faz uma teoria para se tratar. Mas quando a pessoa está contando uma historinha, um conto de fadas, ela fica feliz porque fez uma boa ficção, até ganha o prêmio Jabuti, mas ela sabe que é uma ficção aquilo, né? Ela não vai sair pela rua transformando a ficção em realidade. A mula sem cabeça, essas coisas. Dá a impressão que Jung ele não separava bem as duas coisas. E a dona Emma ainda percebe que ele fica bem escrevendo essas birutices e entra em contato com o Freud para ver se é assim, Freud, passa a mão na cabeça do meu marido, Freud. Pelo amor de Deus, fala que a teoria dele tá boa. Igual a mamãe quando vai na escola, né? Ô, Vitor, para você ver assim, como é que descambou a psicanálise. Por isso que o Freud depois expulsou Jung, escreveu o artigo A História da Psicanálise, que é uma bomba em cima da cabeça do Jung. Assim, chegou um instante que ele falou assim, não dá mais para continuar com essa dupla lá, agora com a mulher dele junto ainda.
Aqui o que tem de importante nesse capítulo, que está terminando, aqui está na página 11, né? Falta 3, são 9:30. Vamos continuar, porque essa parte da EMA, eu fiz questão de mencionar isso, porque na época, Vitor, que estava fazendo o livro lá em 2019, 2020, a gente leu essas cartas da EMA e discutiu muito em grupo. Como que pode uma mulher entrar no meio científico, mandar carta para o Einstein, para o Isaac Newton, lá para o Vitor, para o diretor da USP, sei lá, não sei mais onde, o reitor, em nome do marido, que é uma doideira. Tá? Então, a gente ficou navegando aqui nesse capítulo, quando foi construído lá atrás, tá? Uns 5 anos atrás. Mas Ao escrever essa carta, ela está testando a infantilidade dele, né? Testando a infantilidade dele e se o Freud acolhe. Não, atestando, né? Atestando. Atestando a infantilidade dele. Pedindo perdão ao Freud pelo que ele é. Mas o Freud, assim, ele tem um limite, né? Tem um limite. Não posso acolher isso como teoria. Se eu fosse tratar o paciente Jung, é diferente de eu acolher ele como um teórico, o mesmo nível que eu. Aí começou a comprometer totalmente a psicanálise. a Emma também era teórica, né? Ela também tinha livro publicado, ela editava o trabalho do Jung, né? Não era só dona de casa, a esposa, né? Não era só isso, ela escrevia também, redigia. Então, a Emma defende o marido, dizendo que ele sofre de ansiedade e insegurança. Ela escreve, né, que relacionou todas as apreensões quanto à segunda parte com a constante preocupação do Carl Jung, né, quanto ao que o senhor iria dizer do trabalho. A preocupação é quanto ao que Freud dirá da segunda parte, na qual Jung citou explicitamente a complicação de Freud com a teoria da libido. Uma terceira consideração, que se impõe diante dos conceitos aqui desenvolvidos, coloca a questão se devemos considerar a separação entre a libido e o mundo exterior como suficientemente eficaz para explicar por seu intermédio o fim do mundo, e se, neste caso, os conteúdos retidos do eu não seriam suficientes para manter a relação com o mundo exterior. Neste caso, deveríamos ou fazer coincidir aquilo que chamamos de conteúdos libidinosos, interesse de fontes eróticas, com interesse em geral. Nesse ponto, quando Freud fala da coincidência, estaria o que interessa ao Jung, né? Que o Freud teria admitido que as duas libidos seriam uma única libido do interesse. E aí, em junho de 1912, na segunda parte, Jung irá citar textualmente Freud no caso Schreber. Ou aventar a hipótese de que um distúrbio acentuado da colocação da libido possa induzir também um distúrbio equivalente dos conteúdos do eu. No entanto, estes são problemas para cuja solução estamos ainda totalmente desamparados e inábeis. Se pudéssemos partir de uma doutrina segura sobre os instintos, o caso seria outro. Mas, na realidade, não dispomos de tal doutrina. Consideramos o instinto como um conceito limite do somático, contra o espiritual. Vemos nele o representante psíquico de forças orgânicas e admitimos a distinção popular de instintos do eu e instinto sexual, que nos parece concordar com a duplicidade biológica do ser individual que visa sua própria conservação, assim como a conservação da espécie. Mas tudo mais são hipóteses que levantamos e tornamos a descartar, orientar-nos no emaranhado dos processos psíquicos mais obscuros. Esperamos justamente das investigações psicanalíticas sobre os processos mentais patológicos que nos forçam a determinadas decisões nas questões da doutrina dos instintos. Diante da pouca idade que tem tais estudos, e por serem isolados, essa expectativa ainda não pode ser satisfeita. Ô Vitor, não sei se você pegou, esse pedaço aqui, todo, está na obra do Jung. Sim. Mas ele é tirado da obra do Freud, do caso Schreber, que está lá igualzinho. Eu não achei essa citação do Jung na obra dele, porque isso está lá na língua alemã, austríaca, uma tradução que eles fizeram, mas a tradução do Paulo César de Souza, de 2010, em Companhia das Letras, é muito parecida, é quase igual. A semântica é a mesma, o vocábulo muda, né? Seria preciso, então,
fazer coincidir o que chamamos de investimento libidinal, o interesse do eu. Os distúrbios na alocação da libido também possam coincidir em distúrbios do investimento do eu, que está aqui em cima igualzinho. O Jung foi lá no caso Schreber, ele obrigou o Freud a escrever, obrigou entre aspas, né? Você escreveu, então você concordou. Assim que o Freud escreveu isso, o Jung foi lá, pegou e publicou no livro dele. Olha aqui o erro do Freud. Quando fez isso, aí, bicho, detonou, né? Você está... Aqui nós estamos trabalhando junto, amanhã você publica um livro na Gazeta, fala assim, olha só o que o Adelmo anda falando lá. Ô, Vitor, por que você não falou aqui no nosso encontro? Não, você pega e vai publicar, né? Que, enfim, sei lá, qualquer erro assim, seu que eu descubro, eu vou publicar antes, é uma falta de ética, é uma falta de ética, né? Eu faço você incorrer num erro, aí eu vou e publico para todo mundo ver que você incorreu num erro. Tipo isso. Quer dizer, ele publicou no livro dele, aí o Freud falou assim, poxa vida, rapaz, aonde eu fui cair, né? Então, né, essa denúncia do Jung contra o Freud, ela teria preocupado o Jung, como escreveu a Emma, que relacionou as apreensões contra a segunda parte com constante preocupação do Jung quanto a que o Freud iria dizer do trabalho. E aí, voltando à carta da Emma Jung, inteiramente mal interpretada foi também a minha intromissão, que reconheço não solicitada nos seus assuntos familiares. Sinceramente, não tencionei lançar agouro sobre seus filhos. Sei que eles tiveram uma boa formação e jamais duvidei disso de modo algum. Espero que o senhor não acredite seriamente que eu quis dizer que eles eram predestinados à degeneração. Não escrevi nada que pudesse remotamente significar algo do gênero. Sei que o problema dos seus filhos é de enfermidade física, mas pretendi apenas levantar uma questão. Se esses sintomas físicos não poderiam, de certo modo, ser psiquicamente condicionados, de tal forma que pudesse haver, por exemplo, um reduzido poder de resistência. Uma vez que tenho feito surpreendentes descobertas em mim mesma nesse aspecto, e não me considero excessivamente degenerada ou marcadamente histérica, pensei ser possível ocorrerem fenômenos similares com outras pessoas também. Agradeceria muito um esclarecimento. Então, a Emma tinha se intrometido como psicóloga, que ela era, nos assuntos familiares. E continuou se intrometendo, né? Ela disse que sabia que os problemas dos filhos é de enfermidade física, mas pretendia apenas levantar uma questão. Se os sintomas físicos não poderiam, de certo modo, ser psiquicamente condicionados. Então, a Emma Jung havia sugerido ao Freud que analisasse os filhos dele. Ótima ideia, o próprio pai analisando os filhos. Ou então alguém fala assim, Adelmo, eu fiquei sabendo que seu filho lá, o Breno, não está muito certo na vida, assim, ele botou um negócio, faliu. Ou seja, vai, né, começa a atacar a família do outro, na pessoalidade, leva para a questão da pessoalidade. Freud, o seu filho, eu ouvi dizer que ele está mal para chuchu. E a sua teoria, então, meu filho, se ela não serve para os seus filhos, não serve para ninguém, né? Aí começa uma baixaria, assim, um morro abaixo, que tem que pôr um fim, né? Tem que pôr um fim, senão você fica numa disputa pessoal, né? E a teoria, ela tem uma função genérica, assim, de dar um direcionamento macro. Agora, se for ver no particular, tem. O próprio Freud fumava muito, fez um câncer. Ansiedade, né? É problema meu, tá? Eu não consigo controlar a minha ansiedade de outra maneira. Me danifico dessa maneira, mas assim também. Paciência, né? Sou um ser humano que tem a finitude na mente, e isso me faz fumar para me acalmar um pouco. Agora, eu não condeno meus estudos porque eu fumo. Tem a minha neurose dentro da psicanálise, tem a minha dificuldade íntima, né? Eu também tenho insônia, né? Eu também fico nervoso, enfim. Porque tenta
desqualificar um trabalho, né? É igual querer dizer assim, ô Newton, beleza, a equação da gravidade é linda, mas sempre vai ter um atrito na hora de aplicar na prática. Porque quando você põe no polo inclinado, todo mundo lembra disso, tem um coeficiente de atrito que ninguém sabe qual é. Quer dizer, nem as fórmulas da física se aplicam enquanto tais à realidade. Elas são equações matemáticas. Quando você traz para a realidade, tem atrito, tem a confissão, tem uma série de impeditivos que você tem que ficar aí ajustando a coisa, né? Igual hoje a linguagem artificial, né? A IA. Você precisa ficar ajustando, porque ela não é uma linguagem perfeita. Não tem um humano ali. Mas você não desqualifica, porque ela é boa para fazer várias coisas. Ela não vai substituir o humano nunca, mas ela também tem lá a sua utilidade, né? São coisas assim que a pessoa quer aproveitar que é humano para desqualificar, né? Continuar para terminar, que faltam 15 minutos, e ainda só tem uma página mesmo, né? 2 páginas. Então, a Emma Jung pediu ao Freud para não piorar a situação, falando para o Carl Jung sobre o contato dela com Freud, nessa intervenção dela. A Emma se oferece como uma confidente de Freud e se sentiria agradecida se o Freud aceitasse ser escutado por ela. Aí, então, essa Emma Jung, querendo resolver um desentendimento entre os dois pensadores, aí se meteu na história, né? E até onde vai a paranoia humana? Pergunta aí o Adelmo. Parece tudo a mais completa loucura. A mulher agindo nos bastidores, né? Viu que o Freud ficou aborrecido com a carta. E percebe-se aí a megalomania de Narciso, né? E assim caminha a psicanálise. Então, a gente pode, né, o leitor, a gente pode imaginar o clima de tensão reinante no casal Carl e Emma Jung. Eles se sentaram no mesmo dia, 14 de novembro de 1911, para escrever para Freud, preocupados com a segunda parte, que viria ainda em julho de 1912. O Schreber havia aparecido pela primeira vez, de modo analítico, no livro Psicologia da Demência Precoce, cujo título foi modificado para Psicogênese das Doenças Mentais. Esse livro foi publicado antes do Jung e Freud se conhecerem. Quer dizer, o Jung já tinha comentado, feito algumas considerações sobre o Schreber. Quando ele entrou na relação com o Freud, ele já tinha uma carta na manga. Tá? Então, ou se o doente, a estação de Jung, né? Ou se o doente, como por exemplo o Schreber, sentem as pessoas que o cercam como homens fugitivos improvisados, compreendemos que ele não foi capaz de responder adequadamente aos estímulos da realidade, embora reaja adequadamente a seu modo. Um demente precoce que se encontrava sob minha observação ameaçava os médicos quando esses lhes recusavam alguma coisa, com as seguintes palavras: eu, grão-príncipe Mefício, tratar-te-ei com vingança de morte, por representares o orangotango. Outros, como Schreber, usavam as palavras força para exorcizar vozes. Também são bastante comuns as condensações verbais e as associações sonoras que podem ser analisadas quanto à sua proveniência, a partir dos princípios expostos no capítulo precedente. Exemplos dessa ordem encontram-se no caso Schreber. Ora, todo esse ocultismo do Jung queria resolver aplicando a psicanálise racional de Freud. Aí o livro de Schreber serviu para Jung pensá-lo como paradigma, né? Escrever psicose para ser possível sair dela. Esqueceu que o caso do Schreber foi um caso único. O psicótico pode passar uma vida inteira escrevendo sem sair da psicose. Sobre esse livro, Jung escreveu a Freud em 29 de dezembro de 1906. Caro professor Freud, com toda sinceridade, lamento que seja justamente eu, quem lhe causa um aborrecimento. Compreendo muito bem que o senhor só possa estar insatisfeito com o meu livro,
já que ele é por demais implacável ao tratar de suas pesquisas. Tenho perfeita consciência disso. O princípio fundamental que me guiou a escrevê-lo foi consideração pelo público acadêmico alemão. Se não nos dermos ao trabalho de apresentar a esse monstro de 7 cabeças todo o alimento servido com bom gosto numa bandeja de prata, ele não morderá, como vimos em incontáveis ocasiões anteriores. O seguinte, é de perfeito interesse para a nossa causa dar atenção a todos os fatores potencialmente capazes de estimular-lhe o apetite. No momento atual, infelizmente, aí se inclui certa reserva e a insinuação de julgamento independente em relação às suas pesquisas. Foi isso que determinou o teor geral de meu livro. As reformulações específicas de seus enfoques procedem do fato de não haver entre nós uma concordância absoluta quanto a certos pontos. E talvez isso se deva aqui. Aqui, aí vai botar aqui, ó. 5 itens do que justifica a divergência. Tinha uma divergência que ele detectou lá no início. É terrível, tá? O negócio até estranho, né? Mas é isso aí. Quer dizer, ele tinha uma divergência que ele percebeu antes de começar a relação, lá em 1906. Aqui antes, né? Ele cita aqui, ó, o material que dispõe é totalmente diferente do seu. Eu trabalho com gente psiquiátrica, porque quando ele fala aqui, o Jung, de que tem um monstro de 7 cabeças, que são os pensamentos humanos, o que é a loucura humana, que é uma coisa assim que a gente sempre fica intrigado, né? E que leva alguém a ficar louco, né? Perdendo a razão. Depois que perdeu, vai para o ponto do psiquiatra, que é o Jung, né? Agora, eu não sei o que ele tem, doutor. Você olha porque meu filho enlouqueceu, minha nora, a família da gente. Ele fala, o material de que dispõe é diferente do seu, que você trabalha com as pessoas normais da cidade. Eu não, quem já perdeu a normalidade. A minha educação, meu ambiente, minhas pesquisas científicas são diferentes das suas. Eu parto que a pessoa, qualquer coisa que ela fizer, já melhora. Estabilizou. A gente precisa me estabilizar, assim, ele está pintando, ele está desenhando, está mais calmo, não precisa mais choque elétrico, não precisa injeção, aquelas coisas horrorosas. Ele se acalma desenhando. É isso só, gente. Minha experiência comparada à sua é mínima. Quero em quantidade, em qualidade de talento psicanalítico, a balança pende distintamente em seu favor. Você tem uma capacidade analítica do humano comum muito maior que a minha. Eu só analiso o doente mental. Há de pesar muito na balança a ausência de contato pessoal com o senhor. Isso em 1906, antes de começar o contato. Quer dizer, ele mesmo reconhece que eu estou em campos distintos. Para o Jung, basta fazer qualquer desenho que acalme. Já é um ganho. Inclusive, não é para o Jung só, não. Nas nossas famílias também. Quando você está meio surtado, apavorado, entrando em crise, assim, deixa eu parar um pouco. Vou tomar umas cachaças, eu vou desenhar um pouco, eu vou fazer ginástica, eu vou fazer yoga, eu vou viajar, vou sair um pouco da cidade. Essas coisas normais que você percebe, você está no limite. Então, dessa maneira, a gente vai chegar aqui ao fim do capítulo, quando ele fala lá no começo, né, que em 1957, 50 anos atrás, tinha um caminho que ia se desencontrar, esse caminho já estava estabelecido, que o desencontro já existia antes deles dois começarem a se relacionar, porque trabalham em campos distintos. Não dá para falar a mesma língua se você está falando de uma coisa ou fala de outra coisa. Tá? Trazer para a linguagem comum, aqui nós estamos, por exemplo, vamos falar assim de uma vez, sem ficar economizando palavras. O Vitor não é especialista em psicanálise. Assumiu a responsabilidade de apresentar esse livro, para ver se ele é inteligível para quem não domina a psicanálise. Para ver se ele consegue mostrar a cruel filosofia do narcisismo, como tem todo esse logro por dentro da psicanálise, sem que você conheça o que é pulsão, aqueles vocábulos, os conceitos psicanalíticos. Então, nós estamos em território aqui que não tem um no manicômio que cuida de doente mental, ou que é de outra área totalmente desconhecida, não, isso é uma linguagem de português comum. Nesse livro, nós não usamos nenhum termo técnico. Quando tem o termo técnico da medicina, demência precoce, algum vocábulo assim, a gente ignora
não entramos na discussão do sentido deles. A gente fica só no contexto geral, da divergência havia entre os dois, né? Eles estavam trabalhando com material clínico distinto. Um era trabalhando com psicótico, o outro com seres humanos que moram na cidade, que dirigem carro, que tem conta no banco. Então, eu não ia conseguir convergir nunca quanto à relação ao método. Mas o método Jung, a Anísia da Silveira mostrou que funciona muito bem para pessoas com distúrbio, né? Ela foi uma seguidora do Jung, dentro da psiquiatria. Então, a intenção aqui é mostrar, esse livro é compreensível, mesmo para quem não é psicanalista, essa que é a questão. Ele mostra os bastidores da psicanálise, desde a carta do Freud, o artigo de Marx na Amazon, e hoje, como é que uma mulher entra no meio da discussão de dois. E o Freud e o Jung são considerados hoje em dia ainda os dois maiores pensadores da subjetividade, né? Agora, o grupo que está aqui participando hoje em dia é bem diferente daquele inicial que estava estudando esse início. Hoje estão ouvindo muito, assim, um monólogo, né? Não sei se a Juliana estava acompanhando, assim, ela acompanhou lá no começo, mas agora nós estamos reapresentando o livro. A gente tem que deixado aqui mais a apresentação mesmo. Algum comentário? Vamos ver se tem algum comentário dos colegas. A gente dá boa noite para encerrar, né? Aqui, então, né? Como termina aqui o capítulo, ó. Se o paciente está insano e internado numa clínica psiquiátrica, pode não ser praticável o método de Freud, que consiste em exigir que ele encontre a causa da ruptura psicológica. Ele está no meio do delírio, né? Ele vai continuar só delirando. Ele não vai encontrar a causa de nada, ele vai permanecer no delírio. O método de trabalho é a consequência do tipo de paciente com o qual se trabalha. Para um paciente desestruturado como Schreber, o método de elaborar narrativas é uma forma de tentar reestruturar a pessoa. Faz sentido, né? Eu estava vendo semana passada uma resolução que parece que na França, né, questão de saúde pública, a psicanálise foi desaconselhada para autista, né? Lá o que é aconselhado a nível de saúde pública é terapia comportamental. E meio que eu vi isso em repostagens de Instagram com gente que trata autista, principalmente o pessoal que faz aba aqui, tem um grupo chamado Luna Aba, que faz pós-graduação em neuropsicopedagogia, enfim, que o susto porque o fato da psicanálise ter essa raiz mais europeia, francesa, alemã, né? E ainda a tendência de se aplicar psicanálise em autista. E o cunho da ideia era mais ou menos isso, que não tinha como alcançar, né, a criança, não sei, nível 3, por exemplo, no caso de Teodoro, com psicanálise, né? Porque não tem linguagem para poder... E mesmo as que falam, mas não tem o discernimento para poder ter esse método meio pregresso de realidade de vida, né? É. Isso aí. Mas, no caso, eu falei isso mais por causa dessa ideia, dessa abordagem mesmo, né? Que parece extremamente absurdo mesmo a abordagem de Jung, mas se for pensar quais eram os casos clínicos dele, né? Dentro de um espaço psiquiátrico, um manicômio, talvez fosse o mais próximo, né? Sublimar, o mais próximo de tentar tratar alguma coisa. Estabilizar um pouco, né? A Juliana está falando isso também, mandou um videozinho muito bonito ontem do filho dela desenhando, fazendo... Parecido com essa história da Isa Silveira, do Jung. O garotinho não tem linguagem, é autista, mas ele conseguiu concentrar a atenção dele desenhando, usando guache, está mais calmo, em geral. Ele está fazendo uma espécie de Schreber ali, assim, fazendo desenhos para acalmar, concentrar a atenção.
é grau 3. Grau 3, Juliana? Sim, nível 3, né? Assim, agora tá tendo uma reavaliação para até julho, para ver se ele vai para o nível 2, mas a questão da linguagem é o que mantém ele no grau 3, mas ele está um pouco melhor, digamos assim, um pouco mais concentrado por algum período do dia. É. Mais algum? Está acompanhando, João Pedro? Você estava ligado aí? Tem alguma questão, né? A Juliana trouxe um lembrete. Sim, tô aqui. Isso aí. Então, vamos dar por concluído hoje. Obrigado, Vitor. Obrigado aos colegas que vieram, o Lucas, Isso. a Ellen, né? Obrigado, Ellen. Roberto. Boa noite. Boa noite, gratidão, Adelmo. Boa noite a todo mundo. Então, gente, boa noite. Até semana que vem, né?